Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos agora, pessoal, tratar propriamente uma aula voltada à nossa disciplina em si. Vamos falar anteriormente a atividade financeira, que no plano acadêmico ela é essencial para a gente começar a entender alguns institutos do direito tributário. E agora, com base nessas referências anteriores, nós vamos estudar o tributo. Primeiramente, pessoal, eu queria dizer para vocês que existe uma certa, não discussão propriamente dito, mas uma certa utilização do que tange ao artigo 3º em apontar a ser o dispositivo o conceito legal de tributo e para uns a definição legal de tributo. Bem, pessoal, isso não é uma discussão a nível de provas de OAB concurso. Jamais o examinador vai te fazer uma pergunta nesse sentido. Mas é mais uma questão acadêmica que reverbera uma visão clássica de discussão. Bem, nesse sentido conceitual, o artigo 3º, como está bem aqui tampado na sua frente, né, na sua tela virtual, ele apresenta uma série de características que compõem o tributo. Ele apresenta, portanto, características notadamente que são singulares ao tributo. E, em contrapartida, apresentar nesse sentido características não significa de você estar conceituando. Conceituar vem de concepto, conceber. Aliás, o artigo 2º do Código Civil Brasileiro diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos na futuro. Concepção, conceber. Conceituar significa dizer, apontar a origem ontológica daquele instituto. Não se confunde com a natureza jurídica. Mas significa dizer que você, em uma expressão, em uma frase, em uma oração, você denota o ponto forte-chave do instituto. Definir é apontar os principais características que vão a definir propriamente dito um instituto. Então o artigo 3º não traz um conceito legal. Alguns juristas respeitadíssimos, que inclusive todo santo ano eu compro um livro novo, atualizado, eles botam a expressão que é um conceito legal. Mas isso é uma mera discussão acadêmica, né, linguística associada, que isso não vai mudar em nada o alcance dos institutos e nem desmerecer. Aliás, dentro dessa temática, trago para vocês a leitura da definição do tributo. Perceba pontualmente, pessoal, que na definição legal de tributo, ela apresenta, no mínimo, categoricamente, 5 características essenciais do tributo. A primeira delas, pessoal, você vai encontrar pontualmente na expressão que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória. Pessoal, nesse sentido modais de ser, nós temos que tributo é uma prestação. Se tributo é uma prestação, é porque ele envolve necessariamente uma relação jurídica. Ele não desenvolve uma relação de poder. Mas o aluno deve perguntar, professor, mas é uma prestação de ordem compulsória. E o Estado tem o dever-poder de cobrar o tributo. Tranquilo. Mas esse esse dever-poder do Estado de cobrar o tributo, ele resulta, portanto, de uma legitimidade constitucional atribuída, portanto, às unidades federativas para instituir, arrecadar os seus tributos. Mas, seguidamente, pessoal, a Constituição e o CTN exigem que seja formada uma relação jurídica. Nessa relação jurídica existem direitos e deveres que devem ser observados por ambas as partes numa relação. Tanto é que o CTN chama sujeito ativo aquele que tem a prerrogativa de cobrar a exação fiscal e sujeito passivo, que compreende o contribuinte e o responsável tributário, a prerrogativa, pessoal, de pagar o tributo. Mas ele paga o tributo, pessoal, em razão, no que tange ao contribuinte, porque o contribuinte praticou o fato gerador, e o responsável porque tem uma relação com o contribuinte e a lei traz a determinação que ele pague o tributo. Vou te dar um exemplo aqui bem fácil de responsável tributário para você entender o que eu estou falando. Pessoal, eu sou professor universitário, tranquilo? Você não tem dúvidas. E nesse contexto pontual, eu tenho uma carteira de trabalho assinada devidamente, que é a CTPS. E lá, nesse contexto, eu tenho que cumprir horas-aulas. Essas horas-aulas, que são cumpridas por mim, gera a cada mês
que eu cumpro, portanto, a minha etapa da relação jurídica laboral, eu tenho o direito de receber o salário. Nesse sentido pontual, a relação jurídica de emprego ela é formada pelos pressupostos. Olha só, pessoal. Subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e a condição de pessoa física por parte do empregado. Alguns alunos, para memorizar, utilizam a expressão CHOPP, CHOPP, ou seja, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e a condição de pessoa física. Mas veja, pessoal, nesse contexto pontual, reconhecendo que eu sou empregado, todo mês a mês receberei meu salário. Salário de natureza contraprestacional e decorre das prestações pessoais que eu emprego em prol da empresa. O que eu quero falar para vocês? Olha só, reconhecendo que eu sou empregado, reconhecendo na outra toada que existe um empregador, que o empregador, portanto, pessoal, ele me exige a pontualidade, me exige, portanto, o conhecimento, eu tenho que saber a matéria para te passar. E, seguidamente, pessoal, ele me exige que eu te avalie, e eu faço, eu tenho direito a receber salário. E você vai estudar isso em Tributário 2, que o salário, pessoal, envolve dentro do contexto de lucro, de rendimento, de acréscimo patrimonial. E, nesse sentido pontual, deve ser descontado o imposto de renda. Esse imposto de renda que é descontado, que ofere renda, tá, gente? Não é lucro, é uma renda. Então, que fere o conceito de renda, ele vai empregar, portanto, a notação de que ou eu recolho o percentual condizente do meu salário de imposto de renda e faço o depósito ao fisco, no caso a Receita Federal, ou o meu empregador o faz. O que a legislação tributária determinou? Quem faz esse recolhimento é o empregador. Portanto, esse imposto de renda pessoa física ele é recolhido na fonte. Então, olha só um conceito contábil associado. O recolhimento do imposto de renda na fonte é determinado pela legislação tributária. Então, a legislação tributária traz esse determinante, o recolhimento compulsório da folha do imposto de renda. Eu sou, portanto, obrigado a pagar novamente o imposto de renda? Não. Quem faz o pagamento de depósito pontual, migra, portanto, os recursos, é o empregador. Veja que o empregador ele é o responsável tributário. Ele não praticou o fato gerador, mas ele tem uma relação comigo. Eu sou empregado, ele é empregador. O empregador faz o quê, gente? O desconto pontual no contra-cheque do funcionário, o respectivo imposto de renda. E não desconta somente imposto de renda. Desconta também contribuição previdenciária, pessoal do INSS. Também faz o recolhimento compulsório do FGTS. Então veja, tudo isso é um predicado associado a uma relação naturalmente, pessoal, de ordem ontologicamente compulsória. Agora veja, isso não mitiga a ideia de que há uma relação jurídica formada. Se há relação jurídica formada, pessoal, eu tenho direitos e tenho deveres. Eu pago tributo? Pago. É um dever meu com base na Constituição determinante constitucional. Mas eu tenho direito, pessoal, de quando eu pagar o tributo, eu seguidamente, pessoal, eu não ser cobrado novamente por aquele tributo. Seguido nesse mesmo raciocínio, pessoal, eu só pago aquilo que é devido. Então veja, existe, portanto, um caleidoscópio de direitos e deveres. De um lado, direitos e deveres do fisco e do outro, direitos e deveres por parte do contribuinte ou do responsável. Portanto, pessoal, sabiamente o CTN diz que tributo é toda prestação. Mas não é qualquer prestação, é uma prestação de natureza pecuniária. Por que isso, pessoal? Porque ele denota que todo tributo ele se expressa monetariamente, se expressa em dinheiro. E nesse contexto pontual, você sabe que a expressão monetária do dinheiro no Brasil é em real. Infelizmente, o real, pessoal, é a moeda que foi mais desvalorizada em razão à pandemia. Mas, em contraponto, ela continua sendo uma moeda ainda, de certa maneira, com grande potencial de ser uma moeda forte. Mas, trazendo essa realidade para cá, significa dizer que tributo ele é expresso em reais, expresso em moeda. Nesse ponto de modal de referência, te chamo a atenção ao CTN e gostaria de especificar a orientação à leitura do artigo 113. Pessoal, anotem todos esses artigos que eu for citar. Bem, o artigo 113, pessoal, ele fala de obrigação tributária, principal e acessória.
Ele diz que a obrigação tributária ela é principal ou acessória. Veja que a obrigação tributária ela não pode ser simultaneamente principal e acessória. Veja que nós temos um verbo ser de ligação e associado a isso, pessoal, nós temos uma conjunção alternativa ou. Ou seja, ou é verde ou é azul, ou é amarelo ou é rosa. Não tem como misturar uma coisa com a outra. Ou é principal ou é acessório. Ou é acessório ou é principal. Então, isso reverbera a atenção que existe o que, gente? Duas modalidades de obrigações no plano tributário. A obrigação dita principal e a obrigação dita acessória. Por enquanto, pessoal, como o meu foco é estudar tributo, eu vou focar a análise no parágrafo 1º, por enquanto. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 113 do CTN. Ele diz o seguinte: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. E o que é o fato gerador, pessoal? É aquela circunstância em que a lei define como necessária e suficiente para a ocorrência, pessoal, da carga tributária. Veja que a lei ela prevê pontualmente que ter renda, ter propriedade, circular mercadorias, prestar serviços é fato gerador de um tributo. Então existe, portanto, uma circunstância que é chamada de hipótese de incidência, e na hipótese de incidência ela vai deixar de forma potencial, nessa hipótese de incidência, o fato gerador. Quem pratica o fato gerador é o contribuinte. Então a obrigação tributária principal ela envolve o que, gente? A ocorrência do fato gerador. Chamar que a obrigação tributária principal ela surge com a ocorrência do fato gerador significa dizer de forma clara e translúcida que falar de obrigação principal necessita previamente de que, gente? Da ocorrência do fato gerador. Então, primeiro tem o fato gerador e em seguida tem a obrigação tributária principal. Não existe obrigação tributária principal, pessoal, sem ter o quê? O fato gerador. Anotem isso no caderno, que é importante para você raciocinar algumas questões de OAB e concurso. Veja, primeiro tem que haver o que, gente? O fato gerador. Ocorrido o fato gerador é porque o contribuinte praticou aquela definição daquele comportamento ou se enquadra naquela situação jurídica prevista em lei. E aí o que vai acontecer, pessoal? Vai desaguar naturalmente o surgimento da obrigação tributária principal. Agora veja, pessoal, ela tem como fonte, né, ela tem como objeto o quê? O pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Pessoal, aqui eu gostaria de fazer um parênteses para vocês. Porque veja, aqui mais uma vez temos que usar o português. Ou é uma coisa ou é uma outra coisa. Veja que envolve o pagamento de tributo ou o pagamento de que, gente? De penalidade pecuniária. Veja pontualmente aqui a seguinte notação. Pagar tributo é o que, gente? É pagar uma prestação pecuniária compulsória, em que decorre pontualmente um comportamento lícito. Ninguém paga tributo porque praticou uma ilicitude, gente. Ah, eu estou trabalhando e recebi meu salário, quer dizer que eu pratiquei uma ilicitude, quer trabalhar e receber salário? Isso não tem lógica, né, gente? Ah, eu comprei uma mercadoria aqui pela internet, estou recebendo a mercadoria pela internet, né, nesse sentido pontual, verifico lá na nota fiscal que tem lá o ICMS recolhido, enfim. Ah, então a empresa distribuidora, a fornecedora ou até a fabricante, ela praticou o fato de gerador e aí ela praticou o ilícito. Claro que não, né, gente? Se existe tributo é porque o seu comportamento ou a situação jurídica que você está experimentando, ela é lícita. Então, em razão dessas latitudes e consequências, nós temos o oposto, que é a situação em que o indivíduo simplesmente, pessoal, ele não pratica algo lícito. Ele pratica algo ilícito. Quando ele pratica algo ilícito na esfera tributária, é chamado de penalidade pecuniária. Agora veja só, pessoal. Penalidade pecuniária você vai encontrar em algumas questões, inclusive na legislação tributária, com expressão sinônima de multa tributária. Você também vai encontrar, pessoal, multa administrativa fiscal. São, na realidade, sinônimos para uma mesma realidade. Ou seja, tudo isso significa penalidade pecuniária. Veja, pessoal, que a penalidade pecuniária, ela tem nesse contexto como uma fonte do seu surgimento a inobservância pontual, pessoal, da legislação tributária. Então veja, a obrigação tributária principal, ela decorre do fato gerador.
e tem como objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. E como é que surge esse dever de pagar a penalidade pecuniária? Pessoal, está no parágrafo 3º do artigo 113. Olha o que diz. A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua observância, converte-se em obrigação tributária principal relativamente ao que, gente? A penalidade pecuniária. Então vamos aqui. O fato de você não pagar tributo, o fato de você não prestar declarações de imposto de renda, de você não alimentar o sistema lá para o fisco gerar a nota fiscal eletrônica, a NF, pessoal, você está praticando violações de preceitos normativos, razão pela qual você terá como sanção o pagamento de penalidade pecuniária. Tranquilo? Dando seguimento, pessoal, só fechando aqui o raciocínio, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, pessoal, haverá, depois da formação do fato gerador e em seguida da obrigação tributária principal, através do lançamento fiscal, a constituição do crédito tributário. E, nesse sentido, constituído o crédito tributário, nós temos o que, gente? Um outro modus operandi, que é um crédito que pode ser cobrado pelo fisco. Pessoal, olha que lance interessante. Enquanto há obrigação tributária principal, não pode o fisco te cobrar nada. Pessoal, isso é importante. Eu quero que você anote isso no caderno. Para que o fisco possa cobrar um tributo para você, contra você, tem que haver o que, gente? O crédito tributário. E o crédito tributário, ele só surge, pessoal, com o lançamento fiscal. Então eu vou partir para um outro dispositivo para você entender o que eu falei. Nesse sentido pontual, que chama atenção o artigo 142, na sua primeira parte do CTN. Olha o que diz. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, pessoal, lançamento fiscal é uma atividade praticada de forma privativa, pessoal, pela Fazenda Pública. Então, haverá um auditor fiscal devidamente aprovado em concurso público que vai te cobrar um tributo. E para que ele realize a cobrança de tributo, ele primeiro, pessoal, ele tem que constituir o crédito tributário. E como é que constitui o crédito tributário? Pelo lançamento. Então vamos lá as etapas. Primeiro, hipótese de incidência. Repito, hipótese de incidência, que é a previsão normativa do fato gerador. É a previsão em abstrato, em tese, do fato gerador. Seguidamente, nós temos o que, gente? O fato gerador, que é a situação necessária e suficiente que é prevista em lei e que reverbera, portanto, o dever de pagar o tributo. O fato gerador está previsto em lei e a previsão em lei do fato gerador é chamada de hipótese de incidência. Seguidamente, pessoal, quando esse indivíduo contribuinte ele pratica o fato gerador, nasce automaticamente, pessoal, de forma simultânea, a obrigação tributária principal, que é a de pagar tributo. Seguidamente, pessoal, o fisco, ele irá realizar o quê? A constituição do crédito tributário com base nesse comportamento objetivo praticado pelo contribuinte. E o procedimento que aperfeiçoa, pessoal, a constituição do crédito tributário é chamado de lançamento fiscal. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Então, pessoal, para finalizar esse raciocínio aqui pontual, eu quero te mostrar que existe uma mecânica de inter-relação entre fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. E essa intercomunicação está prevista no artigo 139 do CTN, que diz o seguinte, anota esses artigos, hein? O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Pessoal, isso aqui já caiu muito em prova. Veja só, se o fato gerador, ele decorre de um comportamento objetivo praticado pelo contribuinte ou de uma situação jurídica em que o contribuinte está ali submetido, estando em ambos os casos previsto em lei, o fato gerador, pessoal, portanto, praticado pelo contribuinte, vai dar o estupi para que haja a obrigação tributária. Ocorrida a obrigação tributária, pessoal, vai haver a necessidade imperativa legal que o lançamento fiscal seja, portanto, aperfeiçoado. Através do lançamento fiscal, que envolve uma série de procedimentos de fiscalização fiscal, haverá o que, gente? A constituição do crédito tributário. Constituído o crédito tributário, pessoal,
o fisco pode perfeitamente notificar, ele te envia uma notificação e aí você tem um prazo legal para que haja o quê? O pagamento do tributo. Então, vamos aqui. Falar de hipótese de incidência vai implicar falar de fato gerador. Tratar de fato gerador vai implicar o que, gente? Tratar de obrigação tributária. E tratar de obrigação tributária envolve o estudo também do crédito tributário. São 4 informações que você não pode deixar de estudar. Então, pessoal, finalizando. Se o crédito tributário ele decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma natureza desta, e a obrigação tributária principal, pessoal, envolve o pagamento de tributo, eu posso dizer que o crédito tributário, pessoal, ele também envolve uma natureza pecuniária. Olha que lance interessante, vou repetir. Se o crédito tributário ele decorre da obrigação tributária principal e tem a mesma natureza desta, significa dizer que tudo que envolve a obrigação tributária principal vai refletir aonde, gente? No crédito tributário. Ora, em razão do fato gerador e em razão do próprio tributo ter natureza de conteúdo, pessoal, pecuniário, significa dizer que o crédito tributário tem o quê, gente? A mesma natureza pecuniária. Ou seja, você tem que pagar o tributo em moeda corrente nacional, que é em reais. Mas cuidado, pessoal, que nós vamos daqui a pouco estudar uma situação pontual, que é a dação em pagamento de bens imóveis, e outros mais critérios previstos no artigo 162. Mas, pessoal, como a aula bateu já o nosso cronômetro aqui, só confirmar. Bem, batemos. Então vamos aqui deixar para o próximo bloco a continuidade da informação. Pessoal, fique ligado e não esqueçam, Deus e realizações. Um grande abraço e até mais.